Consagre nessa noite a sua vida a Cristo. Entregue a Ele tudo o que você tem de desejos no coração. Neste altar de adoração estou, Senhor, diante de Ti, me esvazio de mim mesmo pra dar lugar à Tua presença. Já posso até sentir a essência que vem de Ti. Vem, Senhor. Vem, transforma este lugar com chuva de poder. Eu quero mergulhar em Teus rios de amor. Receba a Tua unção, aceita a condição, louve, de ser mudado só por Tuas mãos, Senhor. Nós queremos ser transformados por Ti, meu Pai. Por favor, Senhor, transforma a nossa vida. Entrega novamente seu querer a Deus. Uma toda imperfeição transforma um vaso perfeito, faz de mim uma revolução, trocando o velho por novo. Que eu possa me tornar no mais sincero adorador. Vem, transforma este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em Teus rios de amor. Receba a Tua unção, aceito a condição de ser moldado só por Tuas mãos, Senhor. Te amo, te adoro, te louvo, eu te exalto, Senhor. Te amo, te adoro, te louvo, eu te exalto, Senhor. Te amo, te adoro, te louvo, eu te exalto, Senhor. Te amo, te adoro, te louvo, eu te exalto, Senhor. Louvando a Deus e nos tornamos mais como o Senhor, Deus. Que a cada dia nós estejamos mais parecidos contigo. Transforma este lugar com chuva de poder. Eu quero mergulhar em Teus rios de amor. Receba a Tua unção, aceita a condição de ser moldado só por Tuas mãos, Senhor. Transforma este lugar com chuva de poder. Eu quero
Vamos orar. Maravilhoso, eterno e soberano Deus. Mais uma vez, Senhor, na Tua presença, nós nos derramamos aos Teus pés. Nós rasgamos o nosso coração diante de Ti. Porque só o Senhor é que tem palavras de vida eterna. Então, para onde iremos nós, Senhor? Nesse momento nós apenas queremos correr para os Teus braços. E não temos dúvidas, Pai, de que quando o fazemos, nós o encontramos abertos para nos receber. É por isso que na Tua presença, Senhor, diante da Tua presença, nós queremos ser o Teu templo, Senhor Deus. Habitação do maravilhoso Espírito. Então nos traga o alívio que precisamos, Pai. Conforto, esperança. Que a Tua presença seja real na nossa vida, Pai querido. E que nesses momentos mais que ainda estaremos por aqui, que nós sejamos impactados pela Tua palavra. Fala conosco, Jesus. Fala ao nosso coração nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Comunidade 21. É uma alegria receber você nessa noite tão especial. Estamos felizes por você ter tirado esse tempinho para vir à igreja hoje. A Comunidade 21 é um lugar para conhecer Jesus, para amar e servir. Tá? Então fique à vontade. Hoje nós estamos dando continuidade e ao mesmo tempo concluindo a nossa série deste mês de maio, a série Mais Perto, uma série muito especial. E você que esteve conosco durante todo o mês de maio, não faltou um só dia, Deus seja louvado, viu? Nesse mês nós estivemos mais próximos do nosso Salvador Jesus Cristo, conhecendo um pouquinho mais a respeito do seu plano, a respeito de quem Ele é. E no tema de hoje, nós vamos falar sobre o libertador, mais perto do libertador. A liberdade é uma das coisas que o ser humano mais valoriza. Nós clamamos por liberdade, nós comemoramos quando nós a conquistamos, né? A liberdade é algo que faz parte de um dos bens mais preciosos e de uma das conquistas mais preciosas da humanidade. Você se sente alguém livre? Até que ponto você pode olhar para a sua vida e dizer assim, eu sou livre? Ou às vezes você sente que a sua liberdade é limitada? Às vezes a gente tem algumas concepções sobre liberdade interessantes. E alguém certa vez me disse algo interessante. Olhando para o céu cheio de pássaros, a pessoa disse, meu desejo é ser como os pássaros, livres. Os pássaros, eles voam pelo céu, pela imensidão do céu azul, nada os impede. Está aí um grande símbolo de liberdade, os pássaros. Eu achei interessante a colocação, né? Ser como os pássaros. Quando você vê um pássaro voando pelo meio do céu, de fato vem aquela sensação de que isso sim é liberdade. Mas
a vida dos pássaros não é um exemplo muito claro sobre liberdade. Aliás, não só os pássaros, bem como outros animais também, eles acabam sendo dominados por algumas coisas. Por exemplo, os pássaros em épocas frias, eles voam para o norte. Períodos quentes, aí eles voam para o sul, as chamadas correntes, migratórias. E eles são condicionados a isso. Então, quando chega aquele período do ano, eles simplesmente voam buscando melhores condições. E os pássaros não questionam o que eles fazem. Eles não refletem se aquela decisão que eles estão tomando é a mais adequada. Eles não pensam se ficar seria o ideal. Eles simplesmente voam. De certa forma, os pássaros são condicionados a fazer aquilo que eles fazem. Isso é o que alguns chamam de determinismo, Então, na vida dos pássaros existe um determinismo biológico. Fazem aquilo que são condicionados a fazer. Aliás, todos os animais são, de fato, dominados por essa espécie de determinismo. Ou aquilo que os conduz a fazer aquilo que eles fazem. Os animais não questionam sobre suas ações. Eles não inferem sobre as decisões que eles tomam. Eles simplesmente fazem. Uma forma simples seria o instinto. Agem pelo instinto. E o mais interessante é que o ser humano é o único que tem essa capacidade de romper, com qualquer espécie de determinismo sobre sua própria espécie. Em outras palavras, o ser humano é um ser livre. Ele foi criado livre. Deus criou-nos com o que nós chamamos de livre-arbítrio, poder de escolha. E essa não é só uma característica momentânea. A liberdade é uma característica que faz parte do ser humano. No livro Ética a Nicômaco, diz que um ato livre, por exemplo, é aquele ato sem nenhuma coação ou sem nenhuma pressão. É aquele ato tomado por livre e espontânea vontade, onde a pessoa não sofre absolutamente influência alguma para que ele seja tomado. É um ato livre, entende? De qualquer espécie de influência externa. Aqueles que, por exemplo, são casados, lembram quando isso era uma realidade nas suas vidas. Um ato livre. Agora, essa liberdade está muito mais além apenas daquele conceito moral, de que você toma decisões apenas baseados em determinada escolha, ou seja, muito mais do que o certo e o errado. A liberdade é uma condição do ser. A liberdade faz parte de quem nós somos. Nós somos criados livres. Então, não é uma condição circunstancial. Em determinado momento você é livre, em outro você perde a sua liberdade. Então, ela faz parte de quem nós somos. Quando Deus nos criou, Ele colocou em nós, no nosso DNA, aspas, a liberdade. Fomos criados seres autônomos, livres, capazes de tomar qualquer decisão, qualquer escolha. Então, a nossa liberdade se evidencia no poder que nós temos de tomar as nossas decisões, sejam elas quais forem. Se você parar para pensar, o fato de você estar aqui é um exercício da sua liberdade. Você, por exemplo, que está assistindo o programa pelo nosso canal no YouTube, está assistindo como você tomou a decisão de fazê-lo.
Aliás, tudo o que nós fazemos na nossa vida é um ato de liberdade. É o livre-arbítrio, esse dom maravilhoso que Deus concedeu ao ser humano, sendo colocado em prática. Então faz parte de quem nós somos, o ser livre. Há algum momento em que, por exemplo, nós deixamos de ser livres? É possível que em algum momento você deixe de ser essa pessoa autônoma, capaz de tomar suas decisões? Pense, por exemplo, em alguém que está preso. Você olha para alguém num presídio, a primeira coisa que você pensa é, aí sim está alguém que não é livre. O seu direito de ir e vir foi completamente tirado dele, né? Não é livre. Alguns pensadores dizem que mesmo em situações extremas, onde nossa liberdade é, entre aspas, tirada, ainda assim, isso não nos faz um ser isento de nossa liberdade. Isso é muito paradoxal. Porque quando você olha alguém dentro de uma carceragem, a ideia principal é, não é livre. Mas alguém que, por exemplo, está atrás das grades, essa pessoa pode aceitar, ela é livre para decidir aceitar a sua condição ali. Ou ela pode, inclusive, ser livre para planejar a sua fuga, por exemplo. E algumas vezes acontece. Então, mesmo numa condição em que aparentemente nossa liberdade é tirada, ainda assim, nós não deixamos de ser seres livres. Poderia citar um outro exemplo? Pensa, por exemplo, em alguém que está diante de um episódio de tortura. Ou você fala ou você morre. Não tem liberdade? Tem liberdade. Mesmo em situações extremas, a pessoa pode escolher falar o que o seu torturador quer ou simplesmente aceitar aquilo que está sendo lhe imposto e assim por diante. O que eu estou querendo dizer com essas palavras é que a liberdade é um dom que foi dado ao ser humano no momento em que ele foi planejado por Deus. E absolutamente nada pode nos desvencilhar desse dom. Ele é intrínseco, faz parte de quem nós somos. Nós somos seres livres. Há uma frase de Sartre que ele diz, estamos condenados à liberdade. Claro que uma fala um pouco pessimista, afinal de contas, a liberdade passa a parecer uma espécie de fardo, sabe? Onde é impossível você não ser um ser livre. Você está condenado a exercer essa liberdade, seja ela qual for ou de que forma for. A nossa liberdade, ela existe dentro de uma estrutura de escolha. Então, é a forma mais visível da sua liberdade, é quando você faz as suas escolhas. Até aquelas que são erradas, né? Nós somos livres para fazer. E cada um de nós temos uma estrutura de escolha diferente. Você tem uma estrutura de escolha que a pessoa que está sentada ao seu lado não tem. Alguns exemplos. Pessoas que nascem num lar onde a música está muito presente. A estrutura de escolha dessa pessoa está baseada em um contexto musical. A probabilidade de que as suas decisões sejam nessa linha, que se formem em música, por exemplo, é muito grande. Alguém que tem um pai ou uma mãe médico, é muito provável que lá na frente ela vai escolher o mesmo caminho dos pais. Então, as estruturas de escolha onde nós estamos inseridos influenciam nas nossas decisões. Aquele que tem uma mãe ou um pai advogado, possivelmente vai cursar direito na faculdade. O pastor que tem um filho, se bem que dificilmente, né? Dificilmente. O filho do pastor vai seguir o pastoreio. O fato é que cada um de nós temos nossas estruturas de escolha, sabe? E acontece aqui um fenômeno interessante, chamado alienação. Ou seja, muitas pessoas
que estão inseridas na sua estrutura de escolha, acabam se desvencilhando de sua responsabilidade moral de escolher, e elas baseiam a sua escolha no que os outros impõem sobre elas mesmas. Então, algumas pessoas dizem, eu fiz isso, eu tomei essa decisão por causa do outro. Eu segui esse rumo porque meu pai me influenciou, meus irmãos me influenciaram. Eu fui a tal lugar porque me chamaram, pegaram a minha mão, me levaram, me influenciaram. Isso é alienação. Nós nos desvencilhamos da nossa capacidade intrínseca de sermos um ser livre e escolhermos baseado apenas na nossa reflexão pessoal. Aliás, isso acontece dentro do contexto bíblico. Você lembra, por exemplo, do casal Adão e Eva, quando eles comem do fruto proibido lá no jardim, que Deus chega para Eva, por exemplo, e diz, o que foi que aconteceu? E Eva diz, a serpente que o Senhor criou me induziu e eu comi. Alienação. Então, o que eu fiz porque o outro me induziu a fazer. Aí, o engraçado é que o que acontece com Adão é exatamente a mesma coisa. A mulher que o Senhor criou, olha, ela me induziu e eu comi. Nesse sentido, algumas pessoas, inclusive, refletem no sentido de que a liberdade não é tão absoluta assim. Porque a gente acaba sendo influenciado nas nossas escolhas. Então, por exemplo, nós podemos simplesmente justificar uma escolha ruim baseado no sistema de escolha ou na estrutura de escolha em que nós nos encontramos. Eu decidi isso porque eu cresci dessa forma, eu aprendi dessa forma, a minha visão de mundo é essa. Então, nós vivemos nesse contexto e nossas decisões se baseiam nesse contexto. Mais interessante é que ainda que nós vivamos em um contexto que influencia as nossas escolhas, ainda assim, aquilo que nós somos parte de uma escolha pessoal. Ou seja, nós temos, aí eu volto à minha fala inicial, nós temos o poder de ir contra qualquer espécie de determinismo sobre a nossa pessoa, sobre a nossa raça. Portanto, nós temos aqui a liberdade é ontológica, faz parte, fomos criados assim, somos seres livres. E a alienação não é ontológica, ela é antropológica. Então, a alienação faz parte do meio. A alienação está envolvido no teu contexto em que você foi criado, por exemplo. Ela não faz parte de quem você é em si, mas a liberdade, sim, é algo intrínseco. Eu gosto muito da frase de Sartre, que ele diz assim, o essencial não é aquilo que fizeram de nós, mas sim aquilo que nós mesmos fizemos do que fizeram de nós. Então, o que acontece na nossa vida é aquilo que nós decidimos fazer. No fim das contas, tudo é baseado nas nossas escolhas pessoais. Você é livre para tomar as suas decisões. Um dos textos que eu gosto sobre esse assunto é o texto do Evangelho de João, capítulo 8. Em João 8, Jesus diz, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é interessante esse texto, porque a impressão que dá é que Jesus parte da perspectiva de que, de certa forma, nós não somos tão livres como a gente parece, ou como a gente pensa que é. Aliás, o texto anterior a esse, no versículo 34, o mesmo Jesus diz assim, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, a impressão que dá é que Jesus realmente está contradizendo aquele senso inicial de que eu sou livre, não sou escravo. Ele está dizendo, sim, aquele que comete pecado é escravo do pecado. E vejam que o pecado aqui que Jesus apresenta não é um ato falho.
Não é apenas um ato moral falho que nós cometemos vez ou outra. Ele realmente está se referindo a uma condição do ser. E esse é o que nós chamamos de essência do pecado, né? Olha, por exemplo, que está em Salmo 51, verso 5. O salmista diz assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Então, esse pecado também é uma condição ontológica. Ou seja, nós já nascemos assim. Você não escolheu ser o pecador que você é. Eu não escolhi ser o pecador que eu sou. Então, nós já nascemos dentro desse contexto de pecado. O pecado ele tornou parte da realidade humana quando o ser humano se entregou, ainda lá no Jardim do Éden, ao ato pecaminoso de comer do fruto. E a partir dessa perspectiva, todos nós nascemos então com o gene do pecado. Somos pecadores. Não escolhemos ser pecadores, nós somos pecadores. O pecado faz parte de quem nós somos. Carregamos isso para onde nós vamos, ou fazendo o que fazemos. Tudo é dentro de um contexto de seres pecaminosos como nós somos. Aliás, Santo Agostinho dizia, inclusive, que por conta do pecado que habita dentro de nós, até o nosso livre-arbítrio é doente. A prova disso é que as nossas escolhas, na maioria das vezes, sempre nos levam para caminhos tortuosos. Naturalmente, nossas escolhas sempre serão ruins. Vejam, naturalmente. O homem natural, compreende? O homem pecador sempre vai escolher fazer aquilo que é contrário, por exemplo, à vontade de Deus. Então, assim como a liberdade é intrínseca, faz parte, o pecado também faz parte do ser. Se o pecado faz parte do ser, como a Bíblia apresenta, então o verso que nós lemos anteriormente, esse aqui, nos diz que somos escravos e não livres. Sabe qual é a conclusão que nós chegamos nesse ponto? É que a prisão em que nós nos encontramos, ou seja, essa situação onde nós somos escravos e não livres, são cadeias internas, são grades internas, é uma prisão interna. Se é uma prisão interna, nós não temos a chave dela, nós não temos a capacidade de nos libertar dessa prisão, compreende? Ou seja, a solução para mim e para você não vem de dentro. Ela precisa ser uma solução externa, fora de nós. É aqui que entra o Filho do Homem, Jesus Cristo. Jesus é aquele que aparece como a solução para esse problema em que nós nos encontramos, como escravos do pecado, não livres. Ele nos apresenta, ou ele se apresenta a nós como sendo o verdadeiro libertador. E esta frase de Cristo, Jesus, é interessante. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso aqui é a restauração do propósito. Se você olhar para o texto, quando diz assim, verdadeiramente sereis livres, significa que existem verdades, ou melhor, existem liberdades que não são verdadeiras. Então tem muita gente, por exemplo, que vive uma falsa liberdade, achando que são de fato livres. A verdadeira liberdade só existe em Jesus Cristo. E eu posso exemplificar isso para você. Imagina alguém que é um servo de Jesus Cristo, alguém que decidiu seguir a Cristo. Essa pessoa vai para a igreja todos os dias de culto, ela assiste os cultos, ela participa do serviço de adoração, ela é uma pessoa que realmente decidiu seguir todas as normas e tal que a sua igreja decidiu colocar sobre.
ela não participa de outras de festas lá fora, ela não, por exemplo, não consome nenhum tipo de entorpecente, ela decidiu ser uma seguidora de Cristo. Alguém chega para ela e convida essa pessoa, por exemplo, para ir a uma balada, entenda, e ela diz: eu não posso ir, por quê? Porque eu sou um seguidor de Cristo. E a pessoa diz assim: nossa, você decidiu simplesmente vender a sua liberdade. Coisa horrível você ter uma instituição religiosa que diz o que você tem que fazer, você ter alguém lá em cima, soberano, que determina os teus passos, o que você precisa. Seja livre. Essa pessoa fica com essa ideia na cabeça e ela simplesmente decide exercer a sua liberdade. De que forma? Ela sai. Como um filho pródigo, ela decide curtir a sua liberdade longe da casa, da presença do pai, e cai no mundão. E aí ela se envolve em todos os prazeres que até então não podia, porque estava lá restrita aos ditames do seu pai, na casa do pai. E aí ela sai para curtir a sua liberdade. Tudo aquilo que ela jamais podia usar, agora ela usa, porque ela está exercendo o que mesmo? A sua liberdade. Não há absolutamente mais ninguém dizendo a ela o que ela precisa fazer. Ela agora entende: eu sou livre. Alguém chega, oferece uma coisa, ninguém me impede, vou usar. Ela, por exemplo, passa a usar entorpecentes, se torna uma viciada. E aí ela já não consegue mais resistir aos impulsos. Ela começa, por exemplo, a fazer coisas que ela jamais imaginava que faria para sustentar um vício que ela não tem mais como vencer. Ela se tornou o que mesmo? Escrava das suas paixões, dos vícios, escrava daquilo que ela imaginava que era liberdade. E aí então, por graça e misericórdia, Deus não desiste dela, assim como não desiste nem de mim, nem de você. Deus vai ao encontro, Deus encontra essa pessoa e ela cai em si, como o filho pródigo novamente, e ela decide então voltar de novo para a presença do Pai, compreende? E aquela velha vida, aquela experiência ficou no passado. Os amigos chegam e dizem assim: e aí, vamos em tal lugar? Não. Você deseja usar tal coisa? Graças a Deus, hoje eu sou livre. Você entendeu? Não há liberdade longe de Cristo. Quanto mais próximo, se a nossa liberdade de fato é algo que depende da pessoa de Cristo, do Filho, se a nossa liberdade depende dele, significa dizer que longe de Jesus nós não somos livres. Há uma ilusão de liberdade longe da pessoa de Cristo, mas nós só de fato somos livres, verdadeiramente livres, quanto mais próximos nós estamos de Jesus. É mais próximo de Cristo que nós nos tornamos livres. Eu gosto muito do exemplo de Frankl. Frankl foi o sobrevivente, né, de Auschwitz. E o exemplo de Viktor Frankl é sensacional. Na sua frase, vou ler a vocês, ele diz assim, referindo-se à sua experiência no campo de concentração: eles roubaram nossas roupas, roubaram nossos nomes, rasparam nossos cabelos, tiraram nossa dignidade e direito de ir e vir. Mas houve uma coisa que os guardas nazistas, com todas as suas armas e crueldades, nunca conseguiram me tirar: a liberdade de escolher como eu iria reagir a tudo isso. Então não é porque
Você se encontra numa situação que aparentemente seus braços estão atados, que você não pode ser uma pessoa livre. Se você está mais próximo de Jesus, se você decidir caminhar em direção a Cristo, Ele de fato é alguém livre. É a ausência de grades. O que nos liberta não é a ausência de restrições. O que nos torna seres livres é de fato o retorno ao propósito. E nós só retornamos ao nosso propósito original quando nós estamos próximos de Jesus, porque Ele é o nosso libertador. E como Jesus faz isso? De que forma Jesus liberta você? É simples. Ele aceita você como você é, escravo como você é. Ele abraça você como você é, escravo como você é. Porque Ele é especialista em adotar escravos. E aí quando você se aproxima dEle, sendo escravo como você é, Ele então muda o seu status de escravo para libertos. E por que Ele faz isso? Porque Ele é o Filho do homem. Ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é o Filho do homem, então Ele tem autonomia, poder, compreende? A autoridade para nos tornar de escravos a livres, porque Ele morreu para isso. Seu sangue foi vertido na cruz exatamente para que nós pudéssemos ser livres. E mais uma vez eu digo, essa liberdade não é a ausência de restrição. Essa liberdade é, de fato, a ausência da condenação do pecado. E essa é a maior e principal liberdade que Jesus quer nos dar. Só Ele, nosso amado Salvador, pode nos tornar livres do pecado. Nós teremos um louvor agora muito especial. É um trio. Queria convidar a Raíssa, a Didi e o Elias para louvar. Eu queria que esse fosse um momento em que você fizesse uma oração especial ao Senhor. E ao orar ao Senhor, você pedisse cada vez mais e de forma mais profunda que Jesus te liberte. E só você sabe quais são as cadeias que te prendem. É possível que haja pessoas nessa noite que estão presas aos seus medos, presas às suas dúvidas quanto ao futuro. Você não sabe o que vai acontecer com sua vida. Pessoas que estão presas às suas paixões. Talvez você sofra de um vício que você já tentou se libertar, mas você encontra-se preso a isso. Eu quero dizer algo muito especial para você. Nós temos um Cristo, Filho do homem, que hoje está ansioso em trazer liberdade para você, paz para a tua vida, paz para a tua alma. Ele anseia em fazer isso. Basta você ir ao encontro dele. Passou meu rei e
do seu perdão, a dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Desejo de Deus é que nós retornemos ao propósito. E você sabe qual é o propósito? Ele nos criou livres. Fomos criados livres. E nesse meio termo, o pecado entrou e nós nos tornamos escravos. Mas o Filho do Homem vem para retornarmos ao propósito original. Sermos livres de fato. Só Cristo pode fazer isso por mim e por você. Maravilhoso Deus. Há dentro de nós cadeias, grades, algemas, cordas que nos prende, que nos minimizam, que nos tira do nosso status em que o Senhor nos criou. E miseravelmente nós olhamos para dentro de nós e enxergamos escravos daquilo que nós não desejamos servir. Nós não fomos criados para sermos servos do pecado, Senhor, escravos do pecado.
Nós somos criados como seres livres para te adorar, na beleza da sua santidade. Mas infelizmente, Pai, o pecado tornou-se uma realidade na vida humana. Mas a nossa alegria é ainda maior, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, nos trazendo de volta ao propósito original, de sermos adoradores que te adoram em espírito e em verdade, livres de fato. Senhor, Tu conheces cada coração que está aqui nesta ocasião. Tu sabes, Senhor, quem são as pessoas que têm sentido suas mãos presas, seja por qual for a situação. Eu rogo, Deus bendito, livra-nos. Se o Senhor nos livrar, verdadeiramente seremos livres. Em nome de Jesus.